Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação aqui na nossa querida Unidarma Online. E hoje com essa apresentação espetacular, pessoal, estou muito animado. Por quê, Cris Almeida? Porque hoje vai falar de fracasso? Não, gente, eu estou animado porque hoje você vai aprender que o fracasso é exatamente o que está aí na tela. É exatamente o que está aí na tela. O fracasso é o caminho do sucesso. Você vai descobrir, por algumas histórias que eu vou te contar, por alguns causos que eu vou trazer aqui para você, como o fracasso é um ingrediente fundamental para as pessoas que querem chegar lá, para as pessoas que querem avançar, progredir, prosperar, se dar bem na vida. E sem muitas delongas, já vamos entrar direto aqui na apresentação com essa primeira frase que está aí na tela. Falhar é não tentar. Eu fico pensando, sabe? Aliás, até esses dias atrás eu estava fazendo outra apresentação do curso A Mágica de Pensar Grande, e eu dava o exemplo daquele colega antigo que eu tinha, que ele tinha um projeto, tinha outro projeto, ele pensava numa coisa, pensava outra coisa, mas nunca colocava nada em prática, né? A vida dele era projetos e mais projetos. E essa frase aí, ela diz tudo, né? Falhar é não tentar. Muitas pessoas têm medo de se arriscar em seus projetos e seus sonhos com o medo do fracasso, com o medo da falha, com o medo de não dar certo. Só que a verdade é só uma, meu amigo, minha amiga. Se você não faz, aí é certeza que não dá certo mesmo, tá? Se você faz, existe a possibilidade de 50% de chance de dar certo e 50% de chance de não dar certo. Agora, se você não arrisca, é 100% de chance de não dar certo. Isso que você tem que pôr na cabeça, tá bom? Agora, se por um lado falhar é não tentar, e que a gente tem que se arriscar sim, você vai ficar surpreso ao descobrir que a maioria absoluta dos ultra ricos falhou ao longo da jornada, falhou ao longo do caminho, né? Às vezes a gente tem a ideia assim, né, de que a pessoa que é muito rica, que ela é milionária e tal, ou bilionária, que conquistou grandes coisas, é aquela pessoa assim, ela entrou no elevador da prosperidade, apertou o botãozinho lá do último andar lá em cima, e o elevador foi subindo, 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 e um belo dia ela estava milionária, rica, muito bem sucedida. Pessoal, não poderia existir uma imagem mais falsa e mais enganosa do que essa. As pessoas que se fizeram sozinhas, os ultra ricos, os milionários, as pessoas bem-sucedidas, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, elas fracassaram. Elas erraram, elas pisaram na bola, tentaram um projeto, não deu certo, tentaram outro projeto, não deu certo. Por isso que nós estamos chamando essa apresentação de hoje, que é um convite para você acordar para essa realidade, que o fracasso é um caminho para o sucesso. E se hoje você se sente para baixo porque você tinha uma ideia, um projeto, alguma coisa não deu certo, ou as coisas não saíram exatamente como você queria, fica na sua, meu amigo, fica tranquilo, porque o fracasso faz parte da brincadeira, né? Aliás, é o contrário. Se você não fracassou em nada, é sinal de que você até hoje não tentou nada. Essa é que é a verdade. E olha o que diz aí Malcolm Forbes para alimentar o começo dessa nossa apresentação. Malcolm Forbes, para quem não conhece, da família Forbes. Talvez você já ouviu falar da revista Forbes, mundialmente conhecida. Essa revista Forbes é uma revista, por exemplo, só para você entender, quem não conhece, obviamente, né? Tem a revista Caras. Na revista Caras, aqui no Brasil, vê a vida dos ricos e famosos da televisão, os artistas, dos cantores, não é assim? Muito bem. A revista Forbes, ela vê a vida dos bilionários. Bilionários não em reais, em dólares, né? Das pessoas que alcançaram os seus bilhões. Cris, o que é um bilionário? Vamos entender assim, um milionário. Milionário é aquela pessoa que conquistou 1 milhão. Não é? $1 milhão, um milionário. Bilionário é a pessoa que conquistou 1000 vezes milhão. Então, ela é milionária 1000 vezes, bilionário.
E a revista Forbes, então, avalia, estuda, tenta compreender a vida dos bilionários. Por isso que é uma revista legal, pra você se acostumar e começar a ler também. E Malcolm Forbes, da família Forbes, da revista Forbes, ele diz o seguinte: o fracasso é sinônimo de sucesso se aprendermos as lições. Sinônimo, a mesma coisa. Fracasso e sucesso é a mesma coisa, desde que você aprenda. Por isso que em uma apresentação eu disse o seguinte: quando perder, não perca a lição. Tá entendendo? Porque se você perde, se você fracassa, mas você aprende com aquele erro, pronto. Você saiu ganhando da mesma forma, né? Eu conheço tanta gente que diz assim: eu comecei aquele projeto, abri aquele negócio, tentei isso, tentei aquilo, só perdi dinheiro, Cris Almeida, só saí perdendo. Mas se você obteve aprendizado, conhecimento, se você extraiu daquele fracasso uma compreensão maior para que da próxima vez você acerte mais, então, meu amigo, tudo bem, você saiu ganhando, né? Eu conversava com uma amiga e ela teve muitos problemas com funcionários. E ela, inclusive até eu estava vendo na revista, eu não sei se agora é na revista Isto É, um famoso chefe de cozinha, ele disse assim: eu nunca mais assino carteira de trabalho aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, dá muito trabalho. Muito bem, você passou por dificuldades, passou por problemas, teve problema com funcionário, isso e aquilo. Mas se você aprende com os seus fracassos, se você aprende com os seus erros, da próxima vez você já está, como diz o ditado, raposa velha. Você já conhece o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. Você já se antecipa para que da próxima vez não cometa aquelas atitudes que te levaram a ter todos aqueles problemas. Tá entendendo, gente? Isso que você tem que pôr na cabeça de uma vez por todas. Não tem problema errar, não tem problema fracassar. O problema é você fracassar e não capitalizar o seu fracasso, aprender com esse erro para da próxima vez ser mais bem-sucedido, tá? E eu quero até colocar uma nota de rodapé aqui, porque a palestra chama Fracasso, o caminho do sucesso, não é assim? Só que na verdade, nós usamos a palavra caminho do sucesso como uma expressão para a gente compreender, para a gente ter uma ideia, mas seria muito mais interessante chamar de labirinto do sucesso do que caminho do sucesso, porque o labirinto está muito mais próximo da realidade desta jornada das pessoas que buscam o sucesso do que um caminho aberto, né? A gente fala caminho do sucesso, imagina aquela estrada aberta assim, é muito mais um labirinto, tortuoso muitas vezes, cheio de altos e baixos muitas vezes. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue. Às vezes você tem aquele projeto, vai dar certinho, vai ser assim. Na hora que coloca em prática, dá tudo errado. Não sai exatamente nada do que você estava pensando. Então, o labirinto do sucesso. E para você desvendar esse labirinto, se você vai para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, à frente, atrás, você tem que ir experimentando, né? O que adianta eu estar lá na frente do labirinto, olhando assim e falar: não, na hora que eu tiver certeza do caminho, na hora que eu souber a saída, a solução, eu começo a avançar. Você nunca vai avançar, tem que tentar aqui, tem que tentar ali. E com isso ir aprendendo, né? Aliás, os erros, os fracassos, eles são tão importantes na nossa vida, que eu vou até pegar um trecho da obra de Paul Toll, The Children Succeed. Ele diz o seguinte: How Children Succeed, como as crianças procedem, como as crianças avançam, como as crianças se desenvolvem. Aí é a tradução livre, tá bom? Ele diz o seguinte, olha só que interessante, porque nesse livro ele combate aquela ideia. Hoje a gente valoriza muito assim, né, o QI da pessoa. A pessoa tem o QI 100, 200, o QI 1000, né? Não existe isso, mas vamos imaginar. Tem o QI muito alto, é muito inteligente, é muito criativa, é muito isso, muito aquilo. Paul Todd diz que não é bem assim.
Ele diz o seguinte, olha só, a melhor maneira de desenvolver o caráter é encontrando e superando fracassos, que ajudarão a desenvolver habilidades não cognitivas, não tem nada de QI, como persistência, autocontrole, curiosidade, coragem e autoconfiança. Ele está dizendo o seguinte, mais do que o sujeito ter um excelente QI, saber matemática, química, ser inteligente, ter boa memória, ter raciocínio, mais do que isso, é importante que ela passe por problemas, por frustrações e vá desenvolvendo o seu caráter interno. E é verdade, né, gente? Olha, eu posso dizer uma coisa para você com todas as palavras. Eu me tornei uma pessoa muito mais fortalecida no meu caráter, na minha disposição para lutar, na minha capacidade de disciplina, de perseverança, quando eu comecei a atravessar os reveses da vida. Porque se você não tem esses estímulos, né? Se tudo simplesmente vai fluindo sem que você encontre obstáculo nenhum, você se torna uma pessoa arrogante. Tá entendendo? Essa que é a verdade. Conheço muita gente assim, né? Nasceu em berço de ouro, já teve toda uma estrutura pronta. A pessoa se acha o dono do mundo. Acha que pode falar o que vem na cabeça, pode pisar em cima de todo mundo, pode menosprezar os outros. E não é bem assim não, né? Agora, quando você é confrontado, quando você fracassa, você adquire humildade. Você vê que, como diz o ditado, o buraco é mais embaixo, que a coisa não é bem assim não, que você precisa respeitar os limites dos outros, os seus próprios limites, e com isso você se torna uma pessoa melhor. Como é que é, Cris? Como é que eu me torno uma pessoa melhor? Com os fracassos, com as coisas que não saíram como você queria. Olha aqui, Richard DeVos, um dos fundadores dessa empresa, que com certeza você conhece, Amway, tem até no Brasil, acho que no mundo inteiro tem Amway, né? Ele diz o seguinte, olha só. Se eu tivesse de escolher uma característica, um traço de personalidade, que eu considerasse o mais relacionado ao sucesso, não importa qual campo, eu escolheria a persistência. A vontade de aguentar até o final, de ser nocauteado 70 vezes e você cai, mas se levanta e diz, aí vem o número 71. Persistência. Não deu certo? Tudo bem, me levanto, vou tentar de novo. Tentei de novo, pô, não consegui, tá bom. Vamos aprender com isso, levanta, vamos tentar mais uma vez. Tentei mais uma vez, não deu certo de novo. Não tem problema, levanta. O que não deu certo? Ah, foi isso aqui. Vamos melhorar isso. Vamos tentar de novo. Essa persistência. As pessoas que se fizeram sozinhas, os ultra ricos, as pessoas extremamente bem-sucedidas, elas fracassaram. E muito. Nem tudo saiu como elas queriam. Elas enfrentaram muito problemas, mas ali persistiram. E tenta de novo, e faz de novo, e tenta de novo, e mais uma vez, e não abre mão, enquanto eu não alcanço o meu ideal. Meu amigo, minha amiga, eu te pergunto, você está preparado para isso? Está de espírito pronto para assumir, para vestir essa característica na sua personalidade? Então você tem que aprender a assumir riscos. Como disse no começo, fracassar é não tentar. É importante se lançar. Você tem projetos, tem sonhos, tem as coisas que você quer realizar, então se arrisque mais. Vou trazer alguns colegas aqui que vão avalizar o que eu estou falando. David Tepper, para quem não conhece, um grande investidor americano, bilionário, né? 1000 vezes milionário. Ele diz o seguinte, olha só. Eu sou o animal que vai na frente do grupo. Ou eu serei devorado primeiro, ou eu comerei a melhor grama. Você está preparado para isso, né? Isso acontece muito, né? Às vezes você mora aí na sua cidade, né? E não tem um determinado nicho de mercado. Sei lá, vamos imaginar assim, uma história fictícia. Você mora numa pequena cidade e não tem, sei lá, não tem sorveteria
né? Aqui no Brasil faz tanto calor, isso não tem uma sorveteria aí na sua cidade. Aí você pode ser aquele cara que fala assim, não, eu vou abrir uma sorveteria, porque não tem sorveteria aqui, né? Eu vou ganhar dinheiro. Ou você pode ser aquele que fala, mas é arriscado abrir um negócio, né? E se não der certo, né? Abrir uma sorveteria, não, mas e se eu começar e depois como é que eu vou pagar os funcionários? E outra, e vai que não dá certo, tá entendendo? O David Tepper não, ele fala, eu sou aquele que vai à frente. Alguém vai fazer isso? Vai ser eu, né? Eu vou começar. E se já tiver outro alguém, eu vou fazer também e vou correr mais e vou seguir adiante. É o arriscar-se. Outro cara que fala de arriscar-se, o menino que ficou o bilionário mais jovem, né? Hoje já nem tanto mais jovem, né, pessoal? Vamos abrir o jogo aqui, né? O Mark Zuckerberg já foi um moleque, hoje já cresceu, já está mais adulto. Mas o fundador bilionário do Facebook diz o seguinte: o maior risco é não assumir nenhum risco. Escreva isso no seu caderninho, hein? O maior risco é não assumir nenhum risco. Por quê? Porque em um mundo que muda muito rapidamente, a única estratégia garantida a falhar é não correr riscos. Né? Eu garanto que você vai falhar se você não assumir riscos. Olha, a gente está mudando completamente agora a situação, né? Eu garanto que você vai falhar, diz Mark Zuckerberg, se você não arriscar. Porque se você não arriscar, você vai permanecer no mesmismo. Se você não arriscar, vai sempre ser a mesma coisa. Se você não arriscar, você vai ficar estacionado. E nesse mundo que está constantemente transformando, mudando, acontecendo, ficar parado, ficar estacionado, é a garantia do fracasso. Você não consegue acompanhar. Olha o outro bilionário, 1000 vezes milionário, Mark Cuban. Mark Cuban, ele tem vários investimentos, ele é bilionário, como acabei de dizer, e ele é proprietário do Dallas Maverick, um time de basquete lá do NBA, né, a maior liga de basquete do mundo, americana, né? Ele até escreveu esse livro que eu coloquei, How to Win, Como Vencer. E ele diz o seguinte, olha, não importa quantas vezes você falhou, você só tem de estar certo uma vez. Então, todo o mundo irá dizer como você é sortudo. Pessoal, repare que eu estou trazendo pessoas de peso aqui. Eu estou colocando nas minhas palavras as palavras dos bilionários, os 1000 vezes milionários, 1000 vezes e muito mais. Então eles não estão brincando, não. Isso aqui não é uma mera autoajuda, não. Nós estamos trazendo autoridades de pessoas que passaram por muitos perrengues, muitas dificuldades, muitos obstáculos e chegaram lá. E como diz Mark Cuban, você só precisa acertar uma vez. Eu olho para a minha própria vida, eu ainda não sou o bilionário, quiçá um dia serei, né? Mas eu olho para a minha vida, muita coisa fracassei, muitos projetos não deram certo, muita coisa eu tentei, muita coisa já desenvolvi. Comecei e não deu certo, comecei e fracassei, tentei e tive que parar. Mas aquilo que dá certo, exemplo, Unidarma, né? Unidarma está aí. A Unidarma vai completar agora, estamos na gravação 2017, a Unidarma vai completar 18 anos. Né? Aquela coisa que dá certo vale por todos os fracassos. Pensa em você na sua própria vida. Quantas coisas que você já tentou, qual é a coisa que está dando certo? Né? E quando essa coisa vingar, quando essa coisa florescer, quando essa coisa crescer, terá valido a pena todos os fracassos que você já passou. Né? Então a primeira coisa, você precisa assumir riscos. Anote no seu caderno. A segunda coisa, e quando você assumir risco? E quando você der a cara a tapa e nada dá certo? Pô, assisti aquela palestra do Cris Almeida, né? Me ferrei, tá vendo? Bem que eu podia ter assistido novela naquele dia. Por que eu fui arriscar? Por que eu fui me lançar aquele projeto? Olha só, não deu nada certo. Meu amigo, quando nada der certo, preste atenção. Mark Cuban, o que eu estava falando até agora, o dono do time da NBA. Perguntaram para ele, certa ocasião, numa entrevista,
sobre o que era essencial para um empreendedor, um empresário que quisesse ser muito bem sucedido. O que um empresário, um empreendedor precisaria para chegar lá, para ter tanto sucesso como ele teve? Olha a resposta do Mark Cuban. Chegar em casa e ter as luzes apagadas porque você não tem dinheiro para pagar as contas. É incrivelmente motivador e te transforma em alguém mais humilde. Dá para acreditar numa resposta dessa, gente? Eu fico realmente... É muito bacana isso, né? Qual é a coisa mais importante para você ser um empresário de grande sucesso? O fracasso. Você chegar em casa, cortar a luz. Eu já passei, já cortaram a luz, já cortaram a água, já me expulsaram do prédio onde eu morava, já cortaram tudo que tinha que cortar, né? Já me cortaram tanto que nem tinha mais onde cortar. Mas todas as vezes que eu me vi no fundo do poço, me vinha aquela mescla de revolta com aquela sensação assim, olha, eu não vou desistir agora. Eu não vou parar, eu já perdi tudo. Então, porque quando você perde tudo, você se torna uma pessoa perigosa, abre aspas. Você não tem mais nada a perder, né? Já chegou no fundo do poço, não tem mais para onde abaixar. É daqui para cima agora. Então Mark Cuban vai dizer, olha, a coisa mais importante para você ser um ultra rico, para você ser uma pessoa extremamente bem sucedida, é um fracasso que faça você ter esse choque com a realidade, que vai tornar você mais humilde, que vai tornar você um ser humano mais sensato, mais amadurecido e vai te deixar pronto, né? Ali o amigo Felipe está até brincando, então estou no caminho. Muito bem, agora vamos subir. Já chegamos no fundo do poço, agora vamos subir. E olha o que diz o nosso amigo Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann, acredito que muitos de vocês o conhecem, né? Brasileiro, o homem mais rico da América do Sul, né? Então Brasil e todos os países da América do Sul, acho que da América Central também. Jorge Paulo Lemann, ele construiu um império aqui no Brasil e em outros países e está entre os mais ricos do mundo. E ele diz uma coisa bem interessante, olha o que ele fala. Aqui no Brasil, não é como na Califórnia, onde quem não fracassa acha que o seu currículo é ruim. Cris, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que lá fora, presta atenção você que está aqui no Brasil, se você não fracassou, você não é tão valorizado assim não. Se você não fracassou, sabe o que significa? Que você não tem coragem. Se você não fracassou, isso só quer dizer uma coisa, que você não tem peito para enfrentar situações. Então talvez não vou nem te contratar, você não tem nenhum fracasso. Você não tem nenhuma história. Você sempre ficou dentro de uma concha. Você sempre ficou aí no seu mundinho, né? no seu círculo de proteção. Nunca se arriscou. Que qualidade de profissional é você? Aqui no Brasil não, é o contrário, você não pode falar que fracasso, você tem que ser sempre o bonzão, sempre o fodão, sempre o cara que dá certo. Essa semana eu gravei um vídeo e eu estava falando de uns fracassos que eu passei e uma colega entrou em contato comigo e falou, Cris, faz isso não. Você fica contando os seus fracassos, você tem que falar dos seus sucessos, das coisas que você conquistou, né? Porque as pessoas estão assim querendo uma referência tal, e se você fala que fracassou, você pode perder um pouco do seu brilho, do seu encanto. Jorge Paulo Lemann, bilionário, o homem mais rico da América do Sul, não concorda com essa versão da colega não. Ele vai dizer, olha, você fracassou é porque você foi lá, pelo menos você tentou. Pelo menos você deu as caras. Então, se você está me ouvindo agora, e se você passou por fracassos, diga isso para você agora. Eu, pelo menos, dei a cara a tapa. Eu, pelo menos, arrisquei. Eu, pelo menos, tentei. É isso que você tem que colocar na sua cabeça, em vez de ficar se culpando. Ai, como a vida é ruim, né? Nada dá certo na minha vida. Eu não consigo realizar minhas coisas. Ai, eu não tive sucesso em nada do que eu fiz. Não, para com essa palhaçada. Pelo menos eu tentei. Pelo menos eu fui lá. Pelo menos eu tenho o que colocar no meu currículo. Eu sou uma pessoa de coragem. Quando ninguém foi, eu fui lá na frente e tentei fazer. Não deu certo, mas eu vou aprender com esse erro e da próxima vez vai dar. Aliás, essa aqui é a receita, né, a receita do sucesso é essa aqui. Ó. Qual que é a receita? Qual que é o caminho do sucesso? Primeiro, falhar. E o quanto antes, hein?
Você tenta, não dá certo, tenta, não dá certo, tenta, não dá certo, e 2, aí você aprende com os erros. O quanto antes. Eu tenho muitos aprendizados. Tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque eu tenho muitos erros. Eu hoje me considero um profissional muito melhor. Um empresário muito melhor. Porque tive muitos fracassos e refleti sobre cada um de meus erros. E 3, continua fazendo, continua acelerando, pisa no acelerador. E com certeza vai errar muitas vezes, vai fracassar muitas vezes de novo, e cada fracasso mais um aprendizado, e quer saber? Essa é a nossa vida, é assim mesmo. Tá entendendo, gente? Puxa vida, meu amigo, minha amiga, você que está aí assistindo ao vivo, você que está vendo a gravação, como eu quero que você incorpore isso e se torne a partir de já uma pessoa mais destemida, uma pessoa mais corajosa, mais audaciosa. Saia do seu casulo, né? Do medinho de arriscar, toque em frente. Eu não estou dizendo que tudo vai dar certo, pelo contrário, olha o nome da palestra, é fracasso. Eu estou dizendo que muitas vezes não vai dar certo mesmo. Só que fracasso é não tentar. E quando não der certo, aprenda com aquilo, levanta a cabeça e segue em frente. Como diz lá o rapaz, você vai ser golpeado 70 vezes, levanta e fala, estou preparado para 71, e para 72, e para 73. E quantas e tantas vezes eu for golpeado e cair, vou aprender com isso, me levantar e continuar. Eu fico realmente muito desgostoso quando eu vejo pessoas que tentam alguns projetos e na primeira dificuldade já desistem. Você deve conhecer gente assim? Será que você é assim? Converso com muita gente o dia inteiro, fico conversando com as pessoas que tinham um projeto, começou, apareceu um probleminha assim desse tamanhozinho. A pessoa já desiste. Não quero mais saber. Porque isso dá muito problema. Pô, mas ser um ultra rico implica na sua disposição de resolver problemas? Isso que você tem que entender. Agora, para ver se essa ideia, como diz o ditado, cai a ficha, eu vou passar para você alguns exemplos. E eu vou dizer uma coisa para você, essa foi a parte mais difícil de eu montar essa palestra. Sabe por quê? Porque são muitos exemplos, muitos exemplos. Muitos exemplos de fracassos e sucessos, de pessoas que se fizeram sozinhas e tentaram, e penaram, e sofreram, e comeram o pão que o diabo amassou com o rabo. Mas depois, por causa da persistência, falada no começo da conversa, elas chegaram lá. Então eu tive dificuldades de montar essa parte da palestra, porque era muita gente, eu tive que selecionar uns 3 ou 4, que é o que eu vou apresentar para vocês. Tá? Mas saiba que essa lista é extremamente, infinitamente limitada. A gente poderia ficar aqui a madrugada inteira, eu trazendo exemplos, mas vou trazer uns 4 ou 5 no máximo, tá bom? Vamos conversar? Vamos ao primeiro exemplo. Tá vendo esse barracão aí? Alguém imagina onde seja esse barracão? Eu vou dizer para vocês. Isso aqui fica no Brasil, lá no Pará. Esse barracão é um projeto de um distrito lá no Pará que se chama Fordlândia. É verdade, Fordlândia, que inclusive está até em processo de emancipação. Eles estão querendo agora transformar a Fordlândia em município. Ainda não conseguiram, né? O que é essa Fordlândia? Vocês já ouviram falar de um cara chamado Henry Ford, fundador das indústrias Ford? Ele veio se arriscar aqui no Brasil, lá no Pará, por causa da plantação de seringueira, né? Produção de borracha. Ele estava produzindo os carros, e para fazer carro tem que ter pneu, para ter pneu tem que ter borracha. E ele, no começo de tudo, ele criou a Fordlândia aqui no Brasil. A Fordlândia aqui no Brasil, para ser um grande produtor de extração de borracha da seringueira para produzir pneu. Fracassou, não deu certo. Né? Não deu certo. E aí? Foi um prejuízo, imagina, um prejuízo fenomenal. Ele comprou muitas terras, montou muitas instalações, perdeu muito dinheiro. Mas sabe o que Henry Ford,
o memorável fundador das indústrias Ford disse, olha aqui que ele fala: falhar, diz Henry Ford, é simplesmente a oportunidade de começar de novo, desta vez mais inteligentemente. Já pensou se Henry Ford fosse igual a você? Pô, perdi muito dinheiro, eu investi tudo lá na Fordlândia, lá naquele paizinho, Brasil, tô quebrado, não tem mais o... A gente não teria os veículos Ford hoje. Mas ele fracassou, aprende com isso e começa de novo, de forma mais inteligente. Legal, né? Olha essa outra lojinha aí. Essa é uma loja de varejo, fica no Arkansas, Estados Unidos. Essa foto aí é de 1945. E um rapaz, vou falar o nome dele já já, essa Ben Franklin era uma espécie de franquia, tá bom, gente? É uma tipo lojinhas de conveniência. Tinha várias nos Estados Unidos. E esse rapaz, que eu vou falar o nome dele já já, ele tipo arrendou para cuidar dessa loja. Só que ele era muito jovem, tinha 27 anos. E para começar esse negocinho, né, uma lojinha, ele tinha um dinheiro, alguns $1.000, se eu não me engano, acho que é 3 a 5 mil dólares. Ele emprestou mais 10 mil dólares do sogro dele, ele era recém-casado, 27 anos, e ele alugou esse espaço para montar essa conveniência da Ben Franklin, só que ele era muito inexperiente. E ele combinou com o proprietário desse prédio o seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte, 5% de tudo que eu vender, eu repasso para você. Esse vai ser o aluguel. Não tinha experiência, né? E ele era muito dedicado e trabalhava muito e se destacava muito, excelente, brilhante vendedor. A loja começou com um faturamento, o proprietário anterior, um faturamento de 50 mil dólares. Ele subiu esse faturamento para 250 mil dólares mês. Que na época era muito dinheiro. E se tornou, de toda a rede Ben Franklin, a loja que mais vendia. Né? E claro, o proprietário do imóvel ficou muito feliz. Ganhando sempre 5%. Tão feliz que, como diz o ditado, o olho cresceu. Né? Passado, acho que foram 5 anos de contrato, na hora que ele ia renovar o contrato da lojinha, o dono do estabelecimento falou: não quero renovar o contrato. Não, mas como é que eu vou fazer? Não, eu vou cuidar da loja agora. Você está dispensado, pode pegar suas coisas, pode sair. E o dono, o proprietário do lugar, colocou o filho dele e não quis renovar o contrato, porque cresceu o olho, ele está vendo que o rapaz... Agora eu vou falar o nome dele, Sam Walton. Ele estava vendo que o Sam Walton estava ganhando muito dinheiro e tirou o Sam Walton da jogada para ele mesmo administrar o negócio que estava indo muito bem, né? Pura bobagem, porque ele não entendia que era o Sam Walton que estava fazendo o faturamento da loja ser alto, não a loja em si. E Sam Walton, vocês conhecem Sam Walton? Sam Walton é o dono do Walmart, né? Ele disse o seguinte: eu nunca fui de me debruçar sobre o passado e não fiz isso naquela ocasião. Quando passaram, ele ficou muito decepcionado, né? Passaram a rasteira dele, ele teve que começar do zero, uma nova loja, que ele chamou de Walmart. Eu nunca fiquei me remoendo com isso. Eu não fico me lamentando sobre a decepção. Você quer escrever isso no seu caderninho? Eu espero. Isso é importante. Eu não fico me lamentando sobre a decepção. Tudo era muito simples. Eu tinha que me levantar e ir em frente. Fazer tudo de novo. Só que desta vez ainda melhor. Sam Walton, dono do Walmart, e aí seguiu, né? E aí, do Walmart para aquilo que você já conhece, o resto é história, né? A maior rede varejista de supermercados do mundo e tudo mais, aí a conversa é muito grande. Também se tornou bilionário. Tá vendo esse jornalzinho aí? The Kansas City Star. The Kansas City Star foi um jornal que contratou um rapaz. Esse rapaz tinha um nome, Walt Disney. Ele trabalhou um tempinho nesse jornal, só que ele foi despedido. O dono do jornal disse para o Walt Disney o seguinte: olha, rapaz, é o seguinte, você tem muita falta de imaginação, né? E você não tem ideias originais. E dispensou
o nosso amigo Walt Disney. Desempregado, ele tinha uns trocados, aí ele abriu uma empresa de produção de desenhos gráficos, Loaf Ograne. Essa Loaf Ograne começou a produzir algumas historinhas, alguns desenhinhos, mas não deu certo também, né? Em um ano, essa Loaf Ograne foi à falência. Mas o Walt Disney desistiu? Não desistiu, seguiu em frente. Até chegar, e passou por muitos perrengues, passou por muitos problemas, passou por muitas dificuldades. Tem até o filme, né? Do Walt Disney. Acho que chama Walt antes do Mickey, alguma coisa assim, né? Vocês procurem depois, tem no Netflix, tem esse filme. Até que chegou a Disneylândia, tão conhecida hoje. Mas vocês acham que a abertura da Disneylândia foi uma coisa fácil, né? Primeiro é desempregado do jornal, porque o sujeito não tinha imaginação e não tinha ideias originais. Depois abre uma empresa, vai à falência, até que chega ele procura investidores, abre a Disneylândia, né? O Walt Disney. Meu amigo, o dia da abertura do Walt Disney, olha, eu vou te contar, era uma história de terror. Primeiro aconteceu o seguinte, na inauguração, o que aconteceu? Vendeu-se os ingressos, só que muitos ingressos foram falsificados. Você sabia disso? É verdade, na inauguração da Disney, muitos ingressos foram falsificados. E aí, eles tinham a previsão de uma quantidade de pessoas, e no dia da inauguração foi o dobro de gente que estava esperando para a inauguração. E para piorar a história, no bilhete do dia inaugural, tinha a hora de entrar e a hora de sair. Então, vai estudando o cenário. Então, já tinha o dobro de gente lá. O pessoal chegava, estava lá no bilhete. Por exemplo, você comprou um bilhete da inauguração para entrar às 8 e sair meio-dia. Dava meio-dia, eu saía, você saía, ninguém saía, todo mundo ficava. Então, ia o povo que chegava mais cedo, um pouco mais tarde, começou a superlotar aquela história toda, né? E ninguém ia embora. E por começar a ficar sobrecarregado, acabou a alimentação, as lojas de lanche, restaurante, não tinha mais o que servir, acabou a bebida, acabou a água, acabou tudo. E teve outro problema. Nessa semana, os bombeiros, né, entraram em greve. Bombeiro não de apagar incêndio, bombeiro hidráulico, mecânico, entraram em greve. E aí a administração da Disney, que estava inaugurada, teve que tomar uma decisão muito séria. Ou a gente vai abrir os banheiros, ou a gente vai deixar abertos os bebedouros, para o pessoal beber água, né? E pensou, bom, tem os restaurantes, tal, que acabou não dando certo também, vamos abrir o banheiro, que é uma coisa mais lógica. Só que nesse dia de inauguração fez um calor, mas um calor tão grande, um calor infernal, que até tem nos relatos, você pode pesquisar, esse material está tudo disponível, tá? Dizer que o pessoal ficava com os sapatos e as mulheres com as sandálias, os tamancos grudando no chão de tão quente que estava. Sem contar que nesse dia de inauguração muitos brinquedos quebraram, ou seja, um verdadeiro inferno, né? Então o sujeito tinha tudo para não dar certo, tinha tudo para ser um fracasso, mas é o Walt Disney. O Walt Disney é o Walt Disney, né? E hoje a gente só vê o lado bom, né? Como diz o nosso amigo Cuba, você precisa só ter um acerto. E o Walt Disney diz o seguinte: todas as adversidades que eu tive na minha vida, todos os problemas e todos os obstáculos me fortaleceram. Talvez você não perceba quando isso está acontecendo, mas receber um chute no dente pode ser a melhor coisa do mundo para você. O Walt Disney, né? E é fenomenal, né? Já pensou, gente? Deve ser muito ruim receber eu já fiz Kung Fu, nunca recebi um chute no dente, mas não deve ser uma coisa muito desagradável. E o Walt Disney vai dizer, olha, às vezes a pior catástrofe é aquilo que vai te empurrar para o seu sucesso, né? Hoje, Disneylândia, uma empresa de mais de 140 bilhões de dólares, né? Eu estou falando que o bilionário é 1000 vezes milionário, o Walt Disney, 140 bilhões de dólares. Você já pensou o que é isso em dinheiro? Você já pensou o que é isso, né?
Mas vamos continuar essas histórias. Aí eu tentei acessar esse site aqui. Esse site é o empowerall.com, site americano, não existe mais. Depois eu tentei também acessar o site Fanbug, também não existe mais. Por isso que eu coloquei a tela aí de erro, né? Quando o site sai fora do ar, aparece uma tela mais ou menos cinza assim. Esses dois sites eram de um rapaz que se chama Nick Woodman. Esse Nick Woodman, ele tinha uma ideia. A primeira ideia era criar o site Empower All, que era uma loja de equipamentos eletrônicos. Celular, câmera, isso, aquilo, rádio, gravador. Ele fez empréstimos no banco, emprestou dinheiro para a família e criou o site empowerall.com. Não deu certo, acabou falindo, perdeu muito dinheiro, ficou com dívida. Mas não desistiu. Negócio de loja online não deu certo. Sabe o que ele fez? Ele criou uma outra empresa com outros investidores, com outras pessoas fazendo empréstimos, Fanbug, que era uma espécie de uma startup onde as pessoas testavam jogos eletrônicos, joguinhos assim, e com isso ganhava ponto, ganhava premiação, etc, e ganhava prêmio e tal. A Fanbug também não deu certo. Só para você entender a história, eu vou encurtar, né, para a palestra não demorar muito. Ele perdeu 4 milhões de dólares com essas duas tentativas. 4 milhões de dólares em dívidas que ele acumulou com esses dois projetos. Bom, imagine você devendo 4 milhões de dólares. Para algumas pessoas nem é muito, né? Para um Donald Trump, por exemplo, que lhe devia 6 bilhões, então até que não era muito. Mas para você dever 4 milhões de dólares, você multiplica, o dólar hoje está 3,60, 3,70, né? Quanto que você deveria hoje? É uma coisa preocupante. Aí, ele tinha que fugir, muita gente cobrando tal, ele sumiu do mapa, foi fazer uma temporada na Ásia, na Índia, sumiu com a esposa, depois volta para os Estados Unidos e ele com a esposa morando numa Kombi velha ali na Califórnia, na praia, vendendo miçanguinha, vendendo pulseirinha e coisas que eles pegaram na Índia nas viagens dele para a Ásia, morando nessa Kombi velha por uns mais ou menos 5, 6 meses vendendo esses produtos. E ali ele gostava muito de surfar, gostava também de skate, essas coisas. Só que era um cara assim muito inventivo. E ele tinha alguns restos dos produtos que ele tinha dos projetos anteriores. E ele tentou criar então uma câmera que fosse acoplada no corpo da pessoa ou no capacete, para que filmasse e começasse a filmar aquele movimento, né? O skatista, o surf, a pessoa andando de bicicleta ou correndo. Fez esse protótipo e vendeu para um japonês. E deu tão certo que ele conseguiu vender 100 unidades dessa câmera acoplada. No dia que ele fechou esse negócio, roubaram a Kombi velha dele. Só vitórias, né? Roubaram a Kombi velha, ele não tinha mais onde morar com a esposa, que eles estavam morando na Kombi, mas fechou o negócio, vendeu 100, desses 100 vendeu 1.000, fechou outro negócio, fechou outro negócio, e enfim, montou a GoPro. E quem hoje não conhece, né? A GoPro. E Nick Woodman, ele diz o seguinte, hoje bilionário, prestar atenção, hoje bilionário, ele diz o seguinte: eu estava com tanto medo de falhar mais uma vez que estava totalmente comprometido com o meu sucesso. Muito bacana, né, gente? Olha, realmente é muito interessante a gente perceber isso, né? E talvez, quem sabe, amanhã o Cris Almeida aqui não está dando uma palestra, eu estou contando a sua história. É isso que você tem que pôr na cabeça. O fracasso não é problema. O fracasso é você desistir. Fracassar é não tentar. Você não pode abrir mão dos seus melhores sonhos. Mas não para aí não. Você conhece essa empresa aí? Traf-O-Data? Alguém já ouviu falar dessa empresa? Olha o nome dos donos ali embaixo. Bill Gates, Paul Allen, Paul Gilbert. Eles não fundaram a Microsoft de começo, não. A primeira empresa que eles tentaram foi a Traf-O-Data. A Traf-O-Data era uma empresa que iria monitorar o tráfego dos carros
né, semáforo, tráfego. Então eles instalavam umas borrachas assim nas ruas. E o que fazia? Aí tinha um contador eletrônico e dependendo do número de tráfego, o semáforo ia abrir mais um tempo maior, um tempo menor, etc e tal. E aí montaram essa empresa, iam vender obviamente para prefeituras, né? Que é um público mais, vamos dizer, o cliente seria mais governamental, não seria o público comum. Montaram tudo lá certinho, fizeram os protótipos. No dia que foram fazer a demonstração para vender o produto, o equipamento não funcionou, deu tudo errado, né? E tentaram de novo, deu problema aqui, queimou o fuzil ali, foi um inferno. Eu estou encurtando a história, que a história é comprida. Passado algum tempo, o governo de Washington desenvolveu um equipamento parecido e liberou para todas as cidades de graça, assim, o mesmo equipamento que eles estavam tentando vender. Trafodata foi um fracasso, a empresa foi à falência. Paul Allen, que era sócio do Bill Gates, ele diz o seguinte: a Trafodata permanece o meu erro favorito, porque me confirmou que cada fracasso contém as sementes do meu próximo sucesso. A Trafodata reforçou a minha convicção de que os microprocessadores, em breve, iriam executar os mesmos programas que computadores maiores, mas com um custo muito mais baixo. Paul Allen ficou ressentido? Ficou deprimido? Se trancou no quarto de porta fechada embaixo do cobertor, falou: não quero saber de mais nada porque eu fracassei, porque a minha empresa foi à falência? Não. Aprendeu com o erro para da próxima vez fazer mais certo. E Bill Gates, obviamente, também tem algo a nos ensinar. Ele diz o seguinte: está tudo bem em comemorar os seus sucessos, mas é mais importante do que comemorar sucesso, é mais importante prestar atenção às lições do fracasso. Bill Gates, né? E vamos lembrar que hoje, se você ficou impressionado que a Disney tem o valor atual de 140 bilhões de dólares, meu amigo, Microsoft hoje vale 350 bilhões de dólares. Você sabe o que é isso? Dinheiro? As pessoas tá lá no caixa eletrônico, aparece 350 bilhões de dólares, né? Pessoal, isso é não desistir. É fracassar, 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 aprender com o erro, corrigir o erro, persistir e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo. Né? Sabe que Napoleon Hill, famoso escritor da autoajuda, né? Think and Grow Rich, ou Pense e Enriqueça. Inclusive eu coloquei essa foto de Napoleon Hill porque ele tinha um filho e o filho dele nasceu com uma grande dificuldade auditiva. E ele sempre dizia para o filho dele o seguinte: olha filho, fica tranquilo que toda adversidade traz uma semente de oportunidade. E com o filho dele isso aconteceu. O filho dele desde criança foi aprendendo isso, que apesar dele ter essa dificuldade auditiva, toda adversidade traz uma semente de oportunidade. Napoleão Hill repetia para o filho dele. Sabe o que o filho dele fez? Ficou milionário. Como? Desenvolveu um aparelho de audição. Que hoje você vê aí vendendo esses aparelhos de audição, foi desenvolvido pelo filho do Napoleão Hill, que tinha problema auditivo. Porque desde criança ficou ouvindo: toda dificuldade traz uma semente de oportunidade. E sobre todas essas histórias, Napoleão Hill vai dizer: mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos financeiramente dos Estados Unidos me contaram, porque Napoleão Hill, para quem não conhece a história, ele pesquisou a vida dos grandes milionários da América e do mundo. Então, mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos financeiramente dos Estados Unidos me contaram que alcançaram seu maior sucesso apenas um passo depois do seu maior fracasso. Eu gostaria muito, eu desejaria muito, se você está numa situação de complicação, eu gostaria que você estivesse agora passando
pelo maior fracasso da sua vida. Preste atenção no que eu estou falando. Cris, não fala isso, está me amaldiçoando? Não. Napoleão disse o seguinte, que os homens mais bem-sucedidos da América, eles alcançaram o seu maior sucesso depois do maior fracasso. Então, se hoje você acredita que está passando o maior fracasso da sua vida, prepare-se, porque o mundo gira e a situação vai mudar. Quem sabe a adversidade, o problema que você está vivendo hoje, não é o prenúncio do maior sucesso que está por vir de agora em diante. Meu amigo, minha amiga, será que você é capaz de entender o alcance dessa mensagem? Eu tenho que ficar um pouquinho quieto, né? Para você refletir sobre a profundidade disso. Você vai ter muito que pensar daqui para frente, tá? E eu, de uma certa maneira, está quase dando 1 hora de apresentação, estou quase acabando. Mas antes de acabar, eu quero ler para você um trecho de Romero Rodrigues, brasileiro, inventor do site Buscapé. Possivelmente você já ouviu falar também do site Buscapé, né? Romero Rodrigues também ganhou muito dinheiro, ficou ultra rico com o site Buscapé, mas não tenha dúvida nenhuma que passou por muitos problemas, por muitas dificuldades tão similares a essa. Eu posso até, quem sabe, um dia reservar uma palestra só para contar a história dele. Mas muitas dificuldades mesmo com o site Buscapé, mas se tornou o que se tornou. E Romero Rodrigues, ele escreveu um texto, e eu reservei essa parte final da apresentação, vou ler para vocês. Preste muita atenção. Palavras dele. Meus parabéns, você fracassou. Sem ironias, é exatamente isso que eu quero dizer. Se a sua ideia não vingou, mesmo com criatividade, originalidade, ineditismo e várias outras características, parabéns. Essa experiência mostra que você experimentou e resolveu testar um caminho novo. Você saiu do modo de segurança que travava suas ideias para mergulhar no mundo da inovação. Resumindo, você aprendeu. Como não te dar os parabéns? No Brasil, o fracasso é uma palavra pesada, pois representa incapacidade, incompetência, amadorismo. É uma frase pesada dizer assim, fulano fracassou. Isso gera medo. E quando você tem medo de tentar algo, pois não quer fracassar, você entra no estado defensivo. Você deixa de pensar no estratégico e passa a pensar só no tático. E o tático é o instinto de sobrevivência. O agora em detrimento do futuro. Conclusão. Você não inova, não experimenta, não descobre novas oportunidades. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum compartilhar os fracassos com os outros. As pessoas contam os fracassos como se fossem glórias. E de fato, são. Afinal, eles arriscaram e tentaram. Por isso, é muito importante que as empresas criem um espaço para que as pessoas possam testar e falhar. Não adianta tirar conclusões, realizar estudos variados, se vocês de fato não tentarem colocar em prática. Eu já falei em uma entrevista na revista Exame sobre a cultura do fracasso, que é algo que nós fazemos dentro do Buscapé, o site dele. Sempre tento provocar essas experiências com meus colaboradores. Uma vez, pedi para um gerente de produto o seguinte: quero que o botão de compra fique piscando na tela em vermelho. Ele achou aquilo um absurdo, não concordou. Não era a linguagem do Buscapé. A única coisa que pedi para ele foi: então, prove para mim que eu estou errado. A gente consegue medir se o botão vai ajudar a vender mais ou se vai ser um fracasso total e vai fazer a gente perder as vendas. Mas a ideia de testar precisa vir.
Em um negócio como o Buscapé, no qual o processo é 100% intelectual, você precisa inovar para crescer. E para inovar, é preciso estar disposto a fracassar. Concluindo, nós empreendedores e gestores é que precisamos entender que esse colaborador é que precisa ser valorizado e incentivado, e não aquele que fica estático por causa do medo de errar. Precisamos entender que a dor de fazer uma decisão ruim nunca deve ser maior do que o prazer de tomar uma boa escolha. Precisamos cultivar a cultura do fracasso. Para dar tranquilidade para o seu time arriscar, é preciso criar um ambiente propício para isso. Desde a cultura corporativa até os controles e medições são cruciais para isso. São esses controles que serão usados para a medição de um resultado, para mitigar o fracasso que cause grandes prejuízos. Essa é a grande dica, não só para gestores, mas também para quem está prestes a começar um negócio novo, mas ainda está inseguro de se lançar. É natural que isso aconteça. Nesse momento, passam pela cabeça diversas preocupações e infinitas possibilidades para as tragédias mercadológicas. E por consequência, vem o pavor da incerteza do futuro e você vai perdendo cada vez mais para o lado da segurança. Por isso, permita-se fracassar. Fracasse, fracasse, fracasse até acertar. Fracasse rumo ao sucesso. Muito bacana, né, pessoal? Esse texto, inclusive depois eu vou deixar disponível, tá? Abaixo desse vídeo, eu não tenho ele digitalizado, eu vou digitalizar para você ler várias vezes. É para você aprender, é para você refletir, é para você crescer e se tornar uma pessoa de grande sucesso. Que você chegue lá. Eu concluo com isso essa apresentação de hoje. Agradeço a presença e o carinho de todos vocês que estiveram aqui. Espero que tenham apreciado, espero que tenham gostado. Continue com a gente, tá bom? Você que é assinante Unidarma, eventualmente estaremos aqui com histórias, com motivações, com apresentações, para você que quer chegar lá, para você que quer se dar bem na vida. No mais, eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço e que sua vida seja não menos do que espetacular. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.